Chegamos no 7º dia da nossa jornada de 21 dias de poder com ênfase na mordomia cristã. Estamos estudando esse livro aqui, capítulo por capítulo, todos os dias, o livro A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica. No capítulo 7 desse livro, que tem como título Roubo a Deus, nós temos duas histórias bíblicas para ilustrar um pouco essa questão do roubo a Deus. A primeira delas é a história de um casal, Ananias e Safira, ali no livro de Atos, e esse casal ele foi absorvido pelo orgulho, pelo egocentrismo, pela arrogância, e o juízo de Deus acontece de maneira repentina, de maneira urgente ali, para que todos na igreja cristã, chamada Igreja Cristã Primitiva, pudessem agora conhecer o juízo de Deus, a importância de prometer coisas a Deus e de fazer uso dos recursos que Deus nos dá. Deus quer deixar claro a maneira como nós devemos usar os recursos na sua obra. E Ananias e Safira então receberam esse juízo muito presente ali, e o fato de pessoas hoje em dia não receberem esse juízo por serem infiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, nos recursos, não significa que o juízo de Deus não acontecerá na vida dessas pessoas infiéis a Ele. Também nós temos a história de uma parábola ali em Lucas, no capítulo 12, que mostra para nós, então, o perigo de não saber lidar com as bênçãos de Deus. Ao mesmo tempo que as escrituras sagradas, elas querem deixar claro como que a gente deve lidar, pessoas que acabam negligenciando o estudo da própria Bíblia e acabam usando os recursos de uma maneira longe da palavra de Deus, longe da revelação, também são descritas como pessoas que perderão o reino nos céus. Amigos, nós temos um desafio muito claro perante nós. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E se há uma motivação, e a motivação é a pregação do Evangelho, é a gratidão a Deus, é a adoração a esse Deus. Se existe essa motivação no coração, nós devemos fazer isso em vida, de uma maneira urgente, antes que Satanás possa incutir na nossa mente os perigos, as fraquezas que nós temos em relação ao uso do dinheiro. Nós temos um desafio claro para a nossa vida. Enquanto estivermos em vida, colocarmos tudo à disposição de Deus. Que Deus te abençoe e fique com o devocional de hoje nos nossos 21 dias de poder. É um prazer falar com você. Meu nome é Marcelo de Paula Santos, eu sou pastor adventista do 7º dia e eu já fui pastor em Atibaia no ano de 1991. Depois que eu saí de Atibaia, eu mantive contato com alguns irmãos. Eventualmente esse contato se perdeu e se você lembra de mim e quiser entrar em contato, vai ser uma alegria conversar com você. Vocês estão numa semana de mordomia e a pedido do pastor Renato Bertucci que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero falar na área da mordomia, cujas áreas são tão importantes, na área da saúde, que é uma das áreas importantes para todos nós. E eu quero partilhar um pouco da experiência que eu tive com essa recente pandemia que nós tivemos. Quando começou a pandemia, eu confesso que eu fiquei bastante assustado. Afinal de contas, a última pandemia havia sido 100 anos atrás. Nenhum de nós que está ouvindo esse vídeo, eu acredito, passou pela outra pandemia. Então foi um assunto bastante novo para nós e muita desinformação, assustou a todo mundo. E eu, logo no começo da pandemia, eu entrei em contato com um texto que eu quero ler para vocês aqui agora. São palavras de Ellen G. White, nossa escritora tão conhecida, e estão no livro Temperança, página 159, e diz o seguinte: quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Então, quando eu li estas palavras aqui,
pela graça de Deus, eu fui capaz de entender do que ela estava falando. No tempo de Ellen G. White, há 150 anos atrás, talvez, que esse texto foi escrito, 120, 130 anos atrás, não existia uma pandemia. A primeira pandemia, pelo que eu entendo, eu posso estar enganado, foi a pandemia de 1918. Mas as epidemias, elas eram locais, cidades eram varridas por epidemias, por doenças mortais, estados eram varridos, países pequenos, alguns países da Europa ou em outros lugares, eram assolados por epidemias de uma maneira forte, de uma maneira bastante grave. Então, na verdade, a diferença entre uma pandemia e uma epidemia é que a pandemia simplesmente é uma epidemia que abarcou o globo todo. Então, não há diferença em dizer, em aplicar esse texto às epidemias locais às quais Ellen G. White estava se referindo e essa pandemia que nós vivemos. E como vocês puderam ouvir aqui, se o nosso corpo estiver bem tratado, em outras palavras, o nosso sistema imunológico estiver atualizado, funcionando bem, como é nosso privilégio como adventistas e como cristãos, estar em dia com o nosso sistema imunológico, nós não precisamos ter medo das epidemias ou mesmo de uma pandemia. E isso não significa necessariamente que você não deveria se vacinar. Eu acho que isso deve ser um objeto da consciência de cada um. Eu mesmo me vacinei, mas não quero servir de regra para ninguém. Esse é um assunto polêmico que eu acho que pode ser estudado melhor de outras maneiras, numa outra ocasião. Mas mesmo eu tendo me vacinado, eu nunca peguei Covid. E no começo eu me protegi bastante, mas depois eu não me protegi tanto, justamente porque eu li esse texto e eu falei, bem, como eu me trato bem, eu penso que pelo menos se eu pegar Covid, eu não vou ter uma Covid grave, nem vou ser internado e principalmente eu não vou morrer. E mais um detalhe que foi importante nesse meu processo de convivência com essa pandemia foi o seguinte, que eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com a obra de vários médicos brasileiros, inclusive, e muito bons, sobre as pesquisas sobre vitamina D. E dessas 8 milhões, 7 milhões, aliás, quase 7 milhões de mortes que nós tivemos no planeta pela pandemia, esses médicos garantem que as pessoas morreram não de Covid, mas as pessoas morreram de sistema imunológico deprimido, que é basicamente ligado à vitamina D. Então, eu imagino que eu já tinha uma vitamina D razoável, mas eu fui atrás e me supri de vitamina D. E também eu sempre tive uma vida ao ar livre, gosto de trabalhar em jardinagem ou mesmo com uma horta pequena. Então eu tenho uma exposição ao sol bastante grande. E eu acredito que graças a isso é que eu fiquei livre de Covid e ajudei familiares meus a ficarem livres também. E familiares de bastante, que não são lá assim tão cuidadosos com a saúde como deveriam ser. Essas pessoas, algumas delas nunca pegaram Covid e algumas até se expuseram bastante. E os poucos que pegaram Covid não ficaram graves. Foi realmente como se fosse uma pequena gripe que essas pessoas pegaram. Então, eu gostaria que você fosse à internet e pesquisasse sobre a vitamina D. E eu advirto você de uma coisa muito importante. Você vai encontrar os médicos que defendem o padrão 30 de vitamina D no sangue, e você vai encontrar aqueles que advogam uma vitamina D pelo menos o dobro de 60 no sangue. E eu gostaria de dizer para você que eu achei razão naqueles que defendem uma vitamina D maior.
Então, dependendo do nível da sua vitamina D, dependendo do médico a quem você consultar, você vai ver que o médico vai dizer, não, a sua vitamina D está ótima, mas ela é ótima para prevenir certas doenças, mas não essas epidemias e outras coisas. E então, vá à internet, pesquise sobre isso, porque eu tenho certeza que milhões de mortes e milhões de casos graves, desperdício de dinheiro, de vida, paralisia na economia e tantos outros problemas poderiam ter sido evitados. E para eu conseguir, vamos dizer, julgar o que é dito na internet, eu tive auxílio de Ellen G. White também, naquele famoso texto que diz ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios, a Ciência do Bom Viver, página 127, e eu entendi que o ser humano hoje não toma mais a luz solar, ele não recebe mais a luz solar, porque nós estamos sempre cobertos com alguma coisa. Então, havia luz nessa questão da vitamina D. Então, veja, isso é muito importante. Você, para ouvir as coisas na internet, você precisa ter uma base de conhecimento da Bíblia, do plano de Deus, da cosmovisão bíblica, plano de Deus para o ser humano, para a vida do ser humano, para lidar com doenças, para que você possa julgar as coisas na internet. Porque eu vejo alguns adventistas que repetem coisas que eu ouço na internet de alguns médicos famosos que defendem coisas na internet. Eu vejo os adventistas repetindo que eu sei que são contra, estão em choque com as diretrizes do Espírito de Profecia. E eu tive até a oportunidade de falar com uma pessoa, uma adventista, e eu falei, olha, fulano da internet, ele fala assim, assado. Ela falou, mas ele é adventista. E eu disse, não, ele não é. E ela ficou surpresa. Então, eu gostaria de deixar esse recado com vocês aqui, desejar os votos de melhor saúde para você e bem-estar, de nitidez mental para você julgar todas as coisas, compreender a Bíblia e desenvolver a sua vida espiritual e principalmente conhecimento da palavra de Deus, do plano de Deus para a nossa saúde e os textos de Ellen G. White, do Espírito de Profecia, para que você possa ter bom discernimento e manter a sua saúde e agradar a Deus e viver de uma maneira que traga alegria para você e para sua família. Uma boa programação a todos.